Bom, então, bom dia a todos vocês. É uma alegria imensa a gente estar aqui hoje, nessa manhã. Vocês estão experimentando uma nova forma da gente conduzir as ações do segundo semestre. Então, pensando em vocês, a gente está trazendo hoje a proposta do projeto Foco no Enem ZMB. Bom, então, aí, o Foco no Enem ZMB 2020 é uma parceria, né, da escola com o governo do estado, através da Credi 8, e dentro do projeto Enem, Chego Junto, Chego Bem. Esse Enem, né, que esse ano foi coberto de tantas situações assim, adversas, que teve muitas polêmicas, mas hoje o Enem ainda é a porta de entrada que o nosso estudante tem de chegar ao ensino superior. E ensino superior esse que vai ajudar a todos os nossos estudantes a mudar um pouco a sua perspectiva de vida. Pensando nisso, a gente vai colaborar para que vocês tenham uma oportunidade dentro das nossas possibilidades, né? Porque nós estamos enfrentando diversas dificuldades, mas dentro das nossas possibilidades, nós vamos oferecer para vocês uma oportunidade. E nós estamos com o pedido de isenção de 100% dos alunos, conseguimos o pedido de isenção, e hoje, né, 100% dos nossos alunos estão inscritos no Enem. Tá? Por que fazer o Enem 2020? Então, eu inicio esse nosso momento mostrando para vocês como é importante a gente valorizar e se dedicar ao estudo. Porque, com certeza, o retorno ele vem mais cedo do que a gente imagina. E aqui são exemplos, né, que enche de orgulho a família deles, mas enche de orgulho também a família ZMB. Bom, então, dizer que nós vamos ter que fazer o Enem, a gente tem que estar preparado para isso. Esse ano tem outro diferencial. O Enem ele vai ter duas formas de ser aplicado. Vai ter o Enem impresso, que vai acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro. Você já tem que tomar nota disso daí, colocar essa data aí como um foco, né? 17 e 24 de janeiro, o Enem impresso. E o Enem digital, que vai acontecer 31 e 7 de fevereiro. Aqui no maciço de Baturité, a gente foi orientado a não fazer inscrição dos alunos para esse Enem digital, porque ele só vai estar acontecendo em dois polos aqui no Ceará. Um polo Fortaleza e o outro polo Sobral. Tá? Porque esse Enem digital é uma prova que você faz num computador específico, que tem um programa específico, que tem toda uma burocracia para a questão de segurança, né? A aplicação do Enem Digital, como eu falei para vocês, é de 31 de janeiro a 7 de fevereiro. Tem uma data prevista para a reaplicação do Enem, que está previsto para 24 e 25 de fevereiro, que são sempre aqueles problemas que acontecem, né? E os resultados estão previstos para sair a partir do dia 29 de março. Então, o Enem desse ano, ele começa em 2020 e termina em 2021, né? Mas vocês já podem ir pegando essa cola dessa informação. Bom, e hoje, né, eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco sobre a matemática, né? Eu não sou o diretor da Escola Zé de Matos, para mim hoje é só uma função passageira, né? Mas de carreira, de profissão, eu sou professor de sala de aula, realmente, sou formado em matemática, né? Tenho especialização em educação matemática e também em gestão pedagógica, né?
e hoje assumindo a função de diretor. Mas a gente não deixa, né, de corresponder, nem de estar assim focado nas origens, né? Então hoje eu vou compartilhar um pouquinho para vocês aqui das minhas habilidades de matemática. Bom, então para começar, pessoal, a gente precisa entender como é que funciona essa prova do Enem, tá? Vocês podem aí interagir no chat, que eu vou estar observando. Quem quiser também falar alguma coisa, pode falar. Tá? Aqui eu estou na parte de apresentação ainda, mas esse momento aqui é para a gente interagir um pouco, tá bom? Então, a prova do Enem, ela é uma prova diferente das outras. É como se nós estivéssemos numa maratona, numa corrida, né? Para chegar até a linha de chegada, você tem que observar algumas dicas. Por quê? Porque pode ser que você, quando você vai com a corrida, você sai na frente com aquele desespero todinho, e às vezes você fica sem gás, você fica sem energia, e às vezes nem consegue concluir a prova. E o Enem também é do mesmo jeito. São 45 questões, eu vou falar só especificamente da prova de matemática. São 45 questões de matemática que você vai ter 4 horas para poder resolver, né? E essa leitura, ela tem que ser uma leitura dinâmica. E você tem que dividir essas questões. Porque são questões que têm um texto longo. Não são muito parecidas com as questões, às vezes, que a gente faz uma prova, que o texto é curtinho, que você lê e entende rápido. O objetivo da prova do Enem é ver o seu nível de concentração, ver o seu nível de interpretação e ver o seu nível de conhecimento. Por isso que essa prova ela é considerada uma prova difícil. Aí, pessoal, a dica que a gente dá é para quando for resolver essa prova, você usar um critério. Dividir a prova em muito fácil, tá? Eu vou até mostrar aqui, ó. Muito fácil. Eu estou passando a setinha aqui em cima. Muito fácil, pessoal. São aquelas questões que você precisa fazer, às vezes, uma interpretação, ou tem que fazer um cálculo simples, de tipo somar, dividir, subtrair, multiplicar, porque essas questões vão cair na prova de vocês. Questões de somar, multiplicar, dividir, né? Tirar uma raiz quadrada, essa coisa. Tudo isso vai cair. Isso, na prova do Enem, é considerado uma questão muito fácil. Então, o que é que você vai fazendo quando a questão for muito fácil? Você vai lendo e vai logo resolvendo. Lendo, resolvendo. Quando você vai estar fazendo a leitura da prova e encontra questões em que você precisa fazer uma interpretação maior, dedicar mais um tempinho, essa questão é chamada de questão fácil. Você aproveita e vai resolvendo logo. Os cálculos que se fazem é que, em média, você gasta 5 minutos para resolver uma questão. Mas para fazer as questões do Enem, a média é de 3 minutos. Se você vê que uma questão está levando mais do que isso para ser resolvida, é melhor você colocar ela ali com o Tzinho, marca com o T de trabalhosa. Não diz que é difícil, não. Porque não tem nada difícil, não. Tem algumas coisas que são trabalhosas. Certo? E depois você continua fazendo a leitura da prova, você vai ter que ler ela todinha, e vai ter questão lá que você não sabe fazer. Que às vezes até o professor que elaborou a questão, ele tem dificuldade de resolver a questão. Porque eles fazem isso justamente para que encontre um nível de dificuldade na questão. Quando você encontrar essa daí, esse tipo aí, eu botei bem aqui assim, ó. Não sabe fazer. Então, o que é que você não sabe? Você pula a questão. Você pula mesmo. Rapaz, aqui, falou em logaritmo. Eu nunca nem ouvi falar em logaritmo. Nunca aprendi logaritmo. Equações biquadradas. Deixa lá. O que é que você vai fazer? Depois que você resolveu todas as questões muito fáceis, as questões fáceis,
Aí, as trabalhosas, aí você dedica um tempo, que é o que está sobrando, para você tentar verificar se existe alguma dica que possa lhe ajudar na solução da questão. Pronto, depois que você fez essa leitura dinâmica e dividiu as questões, você agora já tem uma noção de como é a sua prova e aproveitar o tempo. Leia toda a prova. Não se cansem de ler, vocês vão ter aquele tempo só para isso. Faça a leitura de novo. E, se possível, se tiver tempo para fazer uma terceira leitura, faça. Não perca essa oportunidade. Na prova, a gente sempre respira, inspira e não pira. Fica tranquilo, não adianta você querer achar que vai se acabar e tal. É uma prova, tá? Importante na vida da gente, mas ela não vale, não é o final, não é assim a última oportunidade que a gente vai ter, mas tem que aproveitar. Então, essas são as dicas que eu trago para vocês para iniciar e resolver a questão, a prova do Enem, tá? Isso voltado para a matemática. Nós vamos ter momentos aqui em que os nossos colegas eles vão falar de outros assuntos, né, que não são a matemática. Mas a matemática e a língua portuguesa são as provas que têm um peso maior na hora de resolver as questões, tá bom? Então, eu escolhi aqui 4 assuntos para conversar com vocês. Vamos até onde dá. O primeiro assunto que eu resolvi trabalhar com vocês é volume. Vocês estão vendo aí na telinha, né? O volume é um assunto que ele é bastante cobrado no Enem, porque ele envolve vários cálculos, tá? No volume, você vai trabalhar com cálculo de área de figuras planas e a área das figuras que são chamadas tridimensionais, né? Que são os sólidos geométricos. Por isso que é calculada a história do volume. Então, para vocês hoje aqui, eu vou ensinar uma regrinha que é bastante importante na hora de fazer a prova. É uma dica, tá? Preparar aqui meu celular, porque eu vou fazer uma mudança aqui e vou pedir a vocês, eu vou ter que tirar aqui a tela da apresentação, tá? Vou sair aqui da tela da apresentação e vou parar aqui a apresentação, tá? E vou mostrar a tela para vocês aqui de outro jeito. Vou ver aqui, você está apresentando, vou parar a apresentação aqui. Show, estão tudo aí me vendo aí. Aí eu vou pegar essa outra tela minha aqui, estou movimentando com ela. Vocês estão vendo a telazinha aí? Aí, pessoal, eu vou fazer uma mudança aqui. Vocês estão vendo aí? Eu vou usar essa técnica aqui de usar o celular como a minha lousa. A minha lousa vai estar aqui numa folha de papel. Tá vendo aí? Vocês estão conseguindo observar? Eu estou vendo que a tela está aparecendo ali. Pronto. Aí eu inicio aqui falando de volume. O volume, pessoal, para falar de volume, eu vou usar aqui, vou ter aqui a primeira palavra. Vocês estão vendo aí? NAC. Estão vendo, né? NAC. O que é o NAC? NAC, ele representa uma figura que, vou escrever aqui, ó. Não afina em cima. Não afina em cima. É o que isso aqui? É o NAC. Não afina em cima. Que é isso, pessoal? Que figura é essa que não afina em cima? São todas aquelas figuras que obedecem à seguinte regra. Vou escrever aqui para vocês. O primeiro, vou dar um exemplo aqui de uma figura geométrica. Ok.
Vocês viram aí? Deu para ver a figurinha que eu construí aí? Bom, que figura é essa? Essa figura aqui é chamada de prisma. Prisma é uma figura geométrica, pessoal, que ela tem duas bases. Vou pintar aqui, ó, a base inferior. Vocês estão vendo aqui a base inferior. E vou agora aqui pintar o que nós chamamos de base superior. São duas bases, base inferior e base superior. Essas duas bases, pessoal, elas são iguais. O que é isso, professor? O mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma gramatura, elas são sempre iguais. Base inferior e base superior. E a distância de uma para outra, tá? Que eu vou chamar de altura, ela é igual em todos os lados. A altura daqui é a mesma daqui. A altura desses dois lados vai ser a mesma. Vou mudar aqui a cor da caneta para que vocês consigam perceber. Essa altura aqui, ó, ela é igual. Então, tá a mesma distância. Uma base, a base inferior da base superior está na mesma distância. Isso daqui é chamado de prisma. E nós chamamos esse prisma de um NAC. O que é isso, um NAC? Não afina em cima. Show de bola. Só existe essa figura aqui de maneira alguma. Se eu fizer aqui do lado, ó. Outra figurinha que eu estou desenhando aqui, tá, pessoal? Vou ter essa base aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui. Vai para cá, vem para cá e vem para cá. Outra figurinha aqui, né? Vou usar outra cor aqui para poder a gente entender. Essa daqui é a base inferior. E essa de cima aqui é a base superior. O que vocês perceberam aqui? Que as duas bases são formadas por uma mesma figura. Elas são iguais. Que figura é essa? Você diz assim, professor, é um triângulo. Realmente é um triângulo. Mas a característica dela aqui é que essa altura aqui, ela é igual a essa altura aqui, que é igual a essa altura aqui. A distância de uma base para outra, ela vai ser sempre igual. Isso aqui é o que nós chamamos de prisma. E o nome prisma? O prisma é que tem bases iguais, localizadas à mesma distância. Tá? E existe uma outra figura, que ela não é chamada de prisma, mas é chamada de um corpo redondo. Tá? Por quê? Porque a base dela, vou chamar o Liedson aqui, seja bem-vindo, Liedson. Ele vai estar... resolvi desenhar outra figurinha aqui. Que figura é essa daqui? Deixa eu aproximar mais aqui. Vocês estão vendo aqui que essa figura, ela tem... Tá aqui um raio. Raio aqui, tá? Aí, ó, essa base inferior aqui tem o mesmo formato dessa base superior. E a distância entre elas, olha como ficou legal. Igual. Então, dá para entender o que é um prisma? Dá. Então, o prisma é uma figura geométrica espacial. Vocês estão vendo aqui que ela é uma figura espacial. E tem bases iguais. A base inferior,
é igual à base superior, a base inferior igual à base superior, a base, opa, deixa eu só aqui acertar, a base inferior igual à base superior, tá? Pronto. Entendida essa primeira parte, nós vamos agora ver que cada figurinha dessa daqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela tem um cálculo a ser feito, que é o cálculo da área. Então, vamos pegar aqui essa primeira figura aqui, tá? Quem é a base dessa figura? Olha aí, professor, a base da figura é um quadrado, é um quadrilátero, tá? Eu sei que é quadrado porque tem aqui um ângulo de 90 graus. Eu vou chamar esse lado aqui de base, vou usar o Bzinho, e esse outro lado aqui eu vou chamar de altura. Para calcular a área dessa figurinha aqui, e o que é a área? É toda essa região, ó, que representa a base. Eu uso uma fórmula matemática muito simples, que vocês já aprenderam aí nas aulas de matemática com o professor JP. A área dessa figura, deixa eu ver onde é que eu estou aqui, estou bem aqui. A área, não tem esse acento aqui, ela é igual a base vezes a altura. Gravou isso aqui? Show de bola. Beleza, professor. Então vamos agora para o outro. A outra figurinha desse nosso prisma aqui, ele é o quê? É uma outra figura geométrica, tá? Chamada de quê? Triângulo. E o triângulo, se calcula a área do triângulo, usando também uma fórmula matemática, muito simples. Como é que calcula a área do triângulo? Vou colocar aqui, ó, a área. Existe uma fórmula matemática que vocês também já aprenderam aí, que é a base, ó só, tá aqui a base, e aqui tá a altura, ó o Hzinho da altura. E a fórmula é bem simples, base vezes altura dividido por 2. São fórmulas simples que você tem que arranjar um jeito de mentalizar, de gravar. E a última desse exemplo que eu vou mostrar para vocês, é uma circunferência. Show de bola, ó. Toda circunferência é uma figura geométrica fechada, que tem o raio. E para calcular a área dessa figura geométrica aqui, que é esse espaço aqui todinho, tem uma fórmula matemática que vocês vão lembrar. Quem não lembra ainda vai aprender aqui, que a área é nada mais, nada menos do que π vezes o raio elevado ao quadrado, ou πr2. Essa é a fórmula matemática para calcular a área da figura. Bom, então eu vou aqui subir mais a minha câmera aqui, ó, mostrar para vocês. Estou falando de NAC. O que é o NAC? É uma figura que não afina em cima. E essa figura que não afina em cima, essas figuras são chamadas de prismas. Prismas quando as bases elas forem formadas por polígonos, né? Eu estou mostrando aqui um quadrado, estou mostrando aqui um triângulo. Agora, essa última figurazinha aqui, tá? Ela é chamada, tem um nome especial, esse aqui é um cilindro, porque a base dela, ela não é um polígono, ela é um corpo redondo. Beleza. Professor, para que tudo isso daí? Para mostrar para vocês a regra. A regra. Qual é a regra que eu vou utilizar? Todas as vezes que você estiver trabalhando com um NAC, ó, só tá aqui bem em cima, NAC. O que é o NAC? É uma figura que não afina em cima. E vocês estão vendo aqui exemplos, ó. A base inferior igual a superior. A base inferior igual a superior. A base inferior igual a superior. Então, é tudo igual. Então, ela não afina em cima. Então, existe uma regra. Para todo NAC, vou escolher aqui, escrever aqui. Estamos falando de volume, né? O volume é uma regrinha muito simples. Vamos lá. Corresponde a quê? Área
da base, área da base, olha só, vezes a altura. Oh, coisa boa, professor. A área da base vezes a altura. Para calcular o volume é muito simples, é só isso. A área da base vezes a altura. Aí eu mostrei para vocês aqui, ó. Aqui se calcula a área da base, ó. Desse quadrado. Então, se eu quiser calcular o volume dessa figura aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular a área dessa base e vou multiplicar pela altura. A área da base vezes a altura. Aqui eu tenho outra figura que é o triângulo. Eu sei que para calcular a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Como é que eu calculo o volume dessa figura aqui de cima? A área da base vezes essa altura. Aqui a terceira figura. A base é uma circunferência. Como é que calcula a área dessa circunferência? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, para calcular aqui o volume desse prisma, é só pegar a área da base e multiplicar pela altura. Show de bola, ó, pessoal. Isso daqui é a primeira dica do volume, que é o NAC. Eu espero que vocês estejam fazendo as anotações aí e pegando. Se não, tá? Estou avisando a todos vocês que eu estou gravando essa aula e depois eu vou disponibilizar lá na nossa página lá do YouTube, no nosso canal do YouTube, para quem não viu, ter a oportunidade de ver. Show de bola! E eu falei para vocês do NAC. Só que nem toda figura é NAC. Aquela que não for NAC, pessoal, ela vai ser... Vou botar aqui, ó. Estão vendo aqui? AC. Esse AC é de aqui. Aqui. Ou AC, né? E o que é o AC? Nada mais, nada menos é a figura que afina em cima. Show de bola. Se o NAC não afina em cima, o AC afina em cima, tá? Deixa eu aqui posicionar direitinho aqui a minha câmera. Show de bola. Aí você diz assim, professor, e que figuras são essas? Eu vou pegar aqui as mesmas referências das figuras que a gente mostrou na página anterior. Vou colocar aqui uma base quadrada. Ok. Vou determinar um ponto aqui. E desse ponto aqui eu vou pulsar as arestas. Opa. Muito bem. Olha que figura interessante aqui. Que figura é essa? Essa figura aqui é um AC, que nós chamamos ela de uma pirâmide. O que é que diferencia essa pirâmide do prisma que eu mostrei ainda agora, que está até aqui? São as pirâmides. É que eles têm uma base inferior, que vocês estão vendo aqui, que é esse quadrado, e converge tudo para um ponto. Aí, é por isso que é chamado de AC, que é o quê? Afina em cima. Show de bola. Como é que eu calculo a altura dessa figura? É lá desse ponto até a base. Então, a distância desse ponto até a base é chamada de altura, tá? E a altura da pirâmide, ela não é medida aqui fora, como eu mostrei para vocês. Ela vai estar sempre aqui no centro da pirâmide, porque ela vai estar representando aqui um ângulo de 90 graus. É a minha altura. E aqui é a base, né? Aqui, vou botar outra letra aqui para representar essa pirâmide nossa. Essa pirâmidezinha que eu estou mostrando para vocês aqui é uma pirâmide de base quadrada. Do mesmo jeito, eu posso aqui pegar outra figura, né? Outra base. Olha só. Vou colocar bem aqui o ponto, que vou chamar isso aqui de ponto P. E desse ponto P, vou puxar as arestas para todos os vértices. Beleza. Aí eu montei aqui outra pirâmidezinha. Só que essa pirâmide aqui, ó, pessoal, ela tem a base
triangular. É uma pirâmide de base triangular. E a altura também, ela vai ser a distância do ponto onde convergem todas as arestas até a base. Show de bola. E para fechar aqui, né, nós temos também uma figura em que a base, ele é um corpo redondo e converge para um único ponto, né? Essa figura aqui, pessoal, deixa eu ver aqui, tá, dá para ver. Pronto. Essa figura é o que nós chamamos de um cone. O cone é uma figura, tá? Que obedece essa regra aqui. Qual é a regra? Aqui, que é afina em cima. E eu já tinha mostrado para vocês, na figura anterior, como é que calcular a área dessas bases, né? A área do quadrado, a área do triângulo, a área da circunferência. Aí agora voltar à regrinha. Qual é a regrinha do AC? Toda figura que for AC, que é essa que afina em cima, como vocês estão vendo aqui, que é o exemplo das pirâmides e do cilindro, você vai usar a seguinte regra. Toda figura que for AC, que afina em cima, para calcular o volume, nós estamos falando de volume aqui, né? O volume corresponde à área da base, olha só, área da base, vezes a altura. Aí você diz, vixe, professor, a regra é a mesminha. A regra é a mesminha do NAC, muito parecido. Só que quando você calcula a área da base e multiplica pela altura, você vai ter que a área da base vezes a altura dividido, olha aqui, por quanto? Por 3, pessoal. Toda vez que nós tivermos um A aqui, você vai ter que usar a regrinha. A área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, como é que fica a regra aqui, ó? O volume, né? Quando for um AC, a área, essa é a letra que a gente utiliza para representar a área, que é a mesma coisa de espaço. Área da base vezes a altura dividido por 3. É a formulazinha que você precisa aprender para calcular o volume de figuras que sejam ACs. E quando for NAC, como é a regrinha? O volume, está bem aqui embaixo, ó. O volume é igual à área da base vezes a altura. Essa é a formulazinha que vocês vão precisar aprender e gravar. Ok? Então, essa é a dica, tá? Eu vou voltar aqui agora para a apresentação. Vou alternar minha câmera aqui. Daqui a pouco eu volto de novo para a questão. Então, vamos aqui, vou apresentar novamente. Guilhermão que chegou aí, seja bem-vindo. Vou apresentar aquela telinha de novo. Opa, cadê isso? Comecei a falar de volume, não foi? Show de bola. Então, deixa eu aqui desligar aqui a minha luzinha, que ela não vai ser usada agora. Vou convidar vocês. Vou dar um descanso aqui no meu braço. Tudo ao vivo aqui a cores. Deixa eu ocultar aqui. Aí eu trago para vocês, pessoal, a primeira questão. Essa questão foi uma prova do Enem de 2016. É para anotar essa questão? Mas vocês vão só ler, por enquanto, acompanhem, que vocês vão anotar os cálculos que eu vou fazer já já, tá? Tá bom assim? Tudo claro aí para vocês, pessoal? Eu vou fazer a leitura dessa questão. O importante da questão do Enem é você saber fazer a leitura. Então, o que é que diz a questão aqui? Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos. O que é o silo, pessoal?
como se diz, aquele espaço, aquele armazém. É tipo um armazém onde onde os produtores, eles armazenam os grãos que eles colhem, né? Para secar. Eles plantam feijão, aí eles colhem o feijão todinho e jogam dentro desses depósitos. A maioria dos silos, eles têm esse formato que vocês estão vendo aí. Qual é o formato? É um cilindro reto. Vocês lembram que eu falei do cilindro? Mostrei o cilindro para vocês quando eu estava construindo aqui o NAC e o AC. Aí, pessoal, essa partezinha aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou passando a setinha aqui. Essa parte mais escura, ela é uma figura geométrica que tem a base aqui, uma circunferência, né? Base circunferente. Então, a base inferior e a base superior são iguais. Então, já sei que ela é um NAC, né? Que ela não afina em cima. E sobreposto por um cone. Em cima do cilindro, vocês estão vendo aqui que tem um cone, que já é uma figura que afina em cima. As dimensões indicadas na figura, o silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade do caminhão é de 20 metros cúbicos. Vamos gravando aí, pessoal. Cada caminhão leva 20 metros cúbicos de grãos. Ou seja, cada caminhão carrega 20 toneladas de grãos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Show de bola. Aí, ele dá uma dica bem aqui, ó. Qual é a dica? Use 3 como aproximação para o π. Vocês já ouviram falar do π, né? Que o π é uma figura geométrica, é uma letra matemática que representa um valor. E a valor aproximado do π é 3,14. Mas aqui o Enem, para facilitar a vida da gente, ele diz o seguinte: use apenas o 3 como aproximação para o π. Show de bola. Aí, a pergunta é o quê? O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grão armazenado no silo é. Olha só, pessoal. O silo, ele está completo, ele está cheio. Como é que eu vou conseguir descobrir a quantidade de grãos que tem dentro desse silo? Calculando, pessoal, o volume. Então, quando eu olho para essa questão aqui, eu já sei. Eu vou ter que calcular o volume. E como é que eu calculo o volume? Usando aquelas regrazinhas. Quais são as regras? Lembra daquele que eu falei para vocês? NAC e AC. NAC e AC. Muito bem. Então, para resolver essa questão, tá? Vocês gravaram aí como é o silo aí. Aí, eu peguei, vou pedir vocês aí permissão, já conheceram aqui a tela todinha, eu vou sair novamente da tela, tá? Vou sair aqui novamente da tela, vou parar a apresentação, deixa eu voltar aqui, pedir para vocês, vou parar aqui a apresentação, pedir para vocês pegarem novamente aí essa próxima tela que eu estou aqui, vou usar aqui o celularzinho de novo. Já alternei a câmera aqui, já liguei a luzinha, já estou mostrando aqui a minha mesa, que está um pouco bagunçada, mas é porque eu estou aqui usando diversas ferramentas aí para poder ajudar vocês. Deixa eu aumentar aqui a luz. Beleza. Então, pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês, da questão 136, eu já fiz aqui, ó, olha só, eu trouxe o desenho lá do silo. Então, o que é que vocês estão observando aqui? Que o silo, ele é composto por duas figuras. A primeira delas, ó, deixa eu pintar aqui, só para poder a gente entender. Ó a basezinha aqui, ó, duas bases iguais. Show de bola. E aqui é o corpo dessa figura, ó. Então, eu já descobri que ela é o quê?
Ela é um prisma, não. Ela é um corpo redondo, chamado de cilindro. E como ela tem bases iguais, ela não afina em cima. Ó, como ficou legal, ó, pessoal. Eu disse para vocês que para calcular a área de uma figura que tem calcular o volume de um NAC, basta você usar a seguinte regra, ó. Volume é igual à área da base vezes a altura. Ô, coisa boa, ó. Área da base vezes a altura. Vamos observar aqui a figurinha. Quem é a minha base? É uma circunferência, ó, cujo raio é igual a 3. Eita! Então, vamos aqui calcular esse volume que vai dar certinho. Como é uma circunferência aqui, eu já sei que a área de uma circunferência é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Eu tinha mostrado para vocês lá na frente. E não sei se vocês lembram, que eu até pedi assim, ó, pessoal, preste atenção aqui nessa dica. Lá no enunciado da questão, ele disse assim, ó, o π, que é essa figurinha aqui, use o valor aproximado de 3. Então, ele já deu a dica que o π era igual a 3. Olha como a nossa questão vai ficando simples. A área da circunferência vai ser igual. O π, ele me disse que valia 3. Eu só faço substituir aqui, ó. 3 vezes. Qual é o valor do raio? Está aqui, pessoal. O raio é a distância do centro da circunferência até a sua borda. E o raio, ele está dizendo que é o quê? 3 também. Aí eu venho na fórmula e substituo, ó. 3 que multiplica 3 elevado ao quadrado. Quanto é que fica essa área aqui? Vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3 dá o quê? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 9. 3 vezes 9 dá o quê? 27. Como nós estamos falando aqui de metros, tá? Aqui vai ser 27 metros quadrados, porque tem 1 metro aqui do raio e tem 1 metro aqui do π. Show de bola. Agora, olha o volume nosso como fica fácil. O volume desse meu cilindro, que eu vou botar aqui de C, vai ser igual a área da base vezes a altura. Aqui a área da base, que eu já achei, ó, pessoal. Que foi o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser 27 metros quadrados vezes agora a altura. Vamos descobrir qual é o valor da altura? Está aqui a figurinha, ó. A altura mede quanto? 12 metros. Então, se a altura é 12 metros, o meu volume vai ser igual. Fazendo o cálculozinho de 27 vezes 12, tá, pessoal? Tem uma regrinha bem fácil da gente aprender a fazer esse cálculo. Eu vou mostrar para vocês, para você não se perder lá na hora. Quanto é que dá 27 vezes 10? 12, não é 10 mais 2? Então, 27 vezes 10 dá quanto, pessoal? 270 metros cúbicos. 27 vezes 10. Tá? Mas, agora eu vou multiplicar. 27 vezes 2 dá quanto? Quanto, pessoal? 54. 54 metros cúbicos. Agora, para eu saber quanto é que dá o volume do meu cilindro, tá? Basta você somar. 270 mais 54 vai dar quanto? 324 metros cúbicos. Ô, coisa maravilhosa. Aí você diz, pronto, achamos o resultado do problema. Calma. O nosso silo aqui, que vocês estão vendo, ele é composto de 2 figuras, uma em cima da outra. E a outra, pessoal, olha só o formato da outra aqui, ó. A outra é um cone. E o cone, ele é um aqui. É uma figura que afina em cima. Aí vou voltar bem aqui, ó. O volume 2. Vou aqui separar aqui, ó. Para a gente entender. O volume dessa figura aqui, que eu vou chamar aqui de volume 2, que ele é um AC, eu vou ter que calcular a área da base vezes a altura e dividir por 3, porque eu aprendi lá que a regrinha é essa. Show de bola. Não tem nenhum problema. Vamos fazer aqui.
A área da base, ó, a base não é igualzinha, eu já calculei a área da base aqui, ó. Ó como eu calculei a área da base aqui em cima, ó. Eu calculei a área da base, que é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, a área da base aqui, eu já sei que é 27 metros cúbicos, vezes a altura. Qual é a altura aqui dessa figura, pessoal? Vou aproximar bem aqui de perto para a gente ver. 3 metros. Opa, coisa boa. 3 metros cúbicos. Tudo isso dividido por quanto? Por 3. Tá, pessoal? A área da base vezes a altura. Desculpa aqui. Aqui é 2 metros quadrados. 27 metros quadrados e aqui 27 metros. Aqui, pessoal, eu posso simplificar bem direitinho. Eu posso dividir esse por esse. Ó, dividindo 3 por 3, vai sobrar quanto aqui, pessoal? 27 metros cúbicos, que é 27 metros vezes metro, dá 27 metros cúbicos. Esse daqui é o volume de quê? Desse prismazinho aqui de cima, ó, desse conezinho aqui. Agora, o volume do silo, vou botar bem aqui, o volume do silo é a soma dos dois volumes, que eu vou chamar de volume 1, que foi o do cilindro, mais o volume 2, que foi o meu, que eu chamo o meu cone. Somando aqui, galera, ó, eu vou pegar 324 metros cúbicos mais 27 metros cúbicos, somando esses dois aqui, vai dar um valor de 351 metros cúbicos. Esse daqui, ó, anote aí, 351 metros cúbicos é o volume do silo todinho. Eita, que agora que vai começar aqui a brincadeira, para a gente resolver a questão do Enem. Até agora a gente estava calculando o quê? O volume lá do silo. Mas a pergunta lá da questão, que eu tirei a questão de vocês aí, mas eu posso repetir aqui, ele quer saber o seguinte. A empresa lá tem um caminhão, tá aqui. Tem um caminhão que transporta, em cada viagem que ele faz, ele transporta 20 metros cúbicos. Tá? Ele transporta 20 metros cúbicos. Aí ele quer saber qual é o número de viagens que esse caminhão vai precisar fazer para carregar todo esse volume do silo lá para a usina de beneficiamento ou para ser transportado nos navios e tudo mais. Então, pessoal, como é que a gente vai chegar nesse resultado? Interpretem aqui comigo. Qual é o volume do silo? 351. Quanto o caminhão consegue carregar? 20. Então, para eu saber o número de viagens, vou botar bem aqui, ó, número de viagens, eu vou pegar o volume do silo. Opa, não é com S não, viu? Com C não, é com S, viu, pessoal? O volume do silo e vou dividir pelo volume do caminhão. O caminhão. Por quê? Porque o caminhão só consegue carregar uma quantidade de silo. Então, vamos lá. Qual é o volume do silo? 351 metros cúbicos. Quanto é que o caminhão carrega? 20 metros cúbicos. Muito bem, pessoal. Fazendo aqui a divisão de 351 por 20, se você fizer o cálculozinho aí, ele vai chegar no seguinte, o seguinte resultado. Não dá um resultado exato, vai dar um resultado aproximado de 17,55. 17,55 o quê? Viagens. Gravem aí, 17,55 viagens, tá? Vou voltar aqui agora para a minha apresentação. Tá bom? Vou apresentar aqui para vocês de novo nossa questãozinha lá. Gravaram aí? Nós encontramos o quê? 17,55. Vou colocar aqui de novo para vocês a questão lá do nosso Enem. Do Enem 2016.
Show de bola. Deixa eu apresentar aqui geral. Vou ficar aqui com as duas telas, tá, pessoal? Vou ficar com a telazinha aqui do resultado e vamos fazer a leitura ali agora da nossa questão. Vou ocultar aqui. Qual foi o resultado que nós encontramos? 17,55. Aí nós temos as seguintes opções, ó, pessoal. Quantas viagens o caminhão vai poder fazer? Letra A, 6. Letra B, 16. Letra C, 17. Letra D, 18. E letra E, 21. Nós fizemos o cálculo direitinho, tá aqui, nós encontramos o resultado de 17,55. Qual opção vocês marcariam aí? A letra A, B, C, D ou E? Vamos lá. Tem gente aí na sala que pode responder para mim aí. Usa aí o chat ou usa aí... Opa, já tem uma resposta aqui. Letra C, 17. Quem é que concorda aí com o Guilherme? Ó, já tem outra opção, que é a letra D, que o David colocou aqui. Né? Qual seria a resposta correta? O Edson vai com D. A resposta correta, pessoal, realmente, meu amigo Liedson e meu amigo David, a resposta correta é letra D, 18. Aí vai dizer, mas professor, por que é 18? Se nós encontramos ali 17,66. Olha, pessoal, preste atenção que ele quer saber o número de viagens. Então, aqui, quando eu encontrei o resultado de 17,55, o caminhão ele tem a obrigação de dar 17 viagens. Só que esse restante que fica aí, ele não pode deixar lá no meio da rua, nem lá perdido. Então, ele vai ter que dar uma outra viagem com o restante que ficou de 0,55. Por isso que a resposta correta é a letra D, com o valor de 18 viagens. Ok, pessoal? Deu beleza aí? Então, nós acabamos de resolver. Deixa eu tirar aqui da minha tela aqui, só um momento, ou inverter aqui a câmera. Apagar aqui a minha luzinha. Inverter aqui a câmera. Muito bem, show de bola. Então, vocês perceberam aí que para resolver uma questãozinha dessa daí, não tem muita dor de cabeça, né? Olha como o nosso tempo é curto, só vai dar tempo de resolver uma questão mesmo. Mas eu queria encerrar esse momento com vocês aqui, dizendo que nas minhas aulas de matemática, enquanto professor de matemática, eu sempre gostava de trabalhar com os meus estudantes, com os meus alunos, uma forma da gente mentalizar uma informação. E a informação que eu trouxe para vocês hoje foi do NAC e do AC. Estão lembrados aí? NAC e AC. Aí, para isso, pessoal, eu criei aqui uma música, tá? Que é uma paródia, em que essa paródia, ela dá uma dica para a gente mentalizar, né? Para a gente não esquecer do que é o AC e do que é o NAC, tá? Aí, eu queria dizer para vocês que, antes de ser professor, eu arrisquei no ramo da música, de cantar, realmente. Inclusive, eu conheci um rapaz lá de Aracuiaba, e essa música eu escrevi, até mostrei para ele e tal, meu amigo lá de Aracuiaba. Só que depois esse cara ficou famoso, sabe? O cara ficou famoso e enveredou pro lado da música. E eu fiquei na sala de aula, dando aula por menino, que é o que eu gosto de fazer. Mas aí eu fiz uma gravação, né? E eu queria aqui pedir permissão a vocês de repassar como era essa música, tá? Aí é para a gente aprender o volume dos sólidos. Aí a letra ela diz o seguinte, ó, observem aí vocês, né? Se existe um prisma, um cilindro, uma pirâmide ou um cone, nós falamos de todas essas figuras aqui para vocês, né? Eu me atrapalhava sempre que ia calcular o volume. Aí a letra diz o seguinte, de todos os jeitos eu já calculei, mas a solução correta nunca encontrei.
Só que hoje em dia não vou mais errar, usando essa regra que vou te ensinar. E uso o que é o A, pessoal? Afina em cima. Aí eu botei ali, ó, pirâmide em cone em cima vai logo afinando. 1/3 da área da base pela altura vai logo lembrando. É isso que eu estou te ensinando. E uso o NAC. O que é o NAC? Não afina em cima. O sólido dos prismas cilindros não vai afinando. A área da base pela altura vou multiplicando. O NAC não afina em cima e o AC vai logo afinando. Então eu queria aqui agora aproveitar e pedir permissão a vocês e mostrar como é que eu fiz essa música. Inclusive o meu amigo lá, que depois eu vou dizer o nome dele, lá da Aracoiaba, que fez comigo, que me ajudava nessa história todinha, ele botou essa letra aí em cima de outra, ele botou essa música que eu vou mostrar para vocês em cima de outra letra e ficou famoso, e hoje ganha dinheiro em cima disso daí. Mas para poder repassar isso aí para vocês, eu vou só me preparar aqui um pouquinho, tá? Opa! Muito bem. Nossa, olha só, para poder dar certo, a gente tem que se preparar. Vocês gravem aí um pouquinho essa musiquinha aí, a letra, e eu vou botar aqui para me ajudar nessa história aqui. Eu vou colocar, só um momento. Uma musiquinha para me ajudar aí nessa história, tá? Bora ver se dá certo. Eita, menina, é aí, ó. Eu cantava de primeiro, o cara aprendeu comigo e agora é famoso. Se existe um prisma, um cilindro, uma pirâmide ou um cone, eu me atrapalhava sempre que calculava o volume. De todos os jeitos eu já calculei, mas a solução correta nunca encontrei. Só que hoje em dia não vou mais errar, usando essa regra que vou te ensinar. E uso aqui, que amo de condição, vai logo afinando. 1/3 da área da base, vou logo lembrando. É isso que eu tô te ensinando. E uso o NAC. O solo dos prismas cilindros não vai afinando. A área da base pela altura eu vou multiplicando. O NAC não afina em cima e o AC vai logo afinando. É isso aí, galera. Essa daí é a regrinha para aprender o volume do solo. Vamos de novo. Para gravar. Se existe um prisma, um cilindro, uma pirâmide ou um cone, eu me atrapalhava sempre que calculava o volume. De todos os jeitos eu já calculei, mas a solução correta nunca encontrei. Só que hoje em dia não vou mais errar, usando essa regra que vou te ensinar. E uso aqui, pirâmide em cone em cima, vai logo afinando. 1/3 da base pela altura, eu vou logo lembrando. É isso que eu tô te ensinando. E uso o NAC. O solo dos prismas cilindros não vai afinando. A área da base pela altura eu vou multiplicando. O NAC não afina em cima e o AC vai logo afinando. É isso, pessoal. Com essa paródiazinha, né, eu encerro esse momento com vocês, tá?
Quero dizer que foi uma felicidade muito grande eu estar retornando aqui para a sala de aula, tá? Essa é a minha profissão. Eu estou como diretor da escola de vocês por uma... Calma aí, agora os cabas querem cantar aqui direto. Isso aqui vai ficar para um próximo momento, tá? E é isso. Hoje nós vimos só um assunto, né? Que foi o volume, né? E eu espero ter colaborado com vocês e a gente vai ter outros momentos, inclusive a gente pode dar continuidade a essa aula falando dos outros assuntos que eu tenho aqui para vocês, mas dizer que nós somos poucos aqui na sala, mas o importante é que esses que vieram, né, que observaram, que assistiram a aula com a gente, possam entender que tudo é possível, né? E lembrar, eu vou só aqui colocar, pessoal, deixa eu ver aqui, só o slide final, que ele traz aqui uma mensagem para vocês, tá? E é com essa mensagem que eu quero encerrar esse momento e agradecer. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer é só uma consequência de uma boa preparação, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe, né? Eu espero que na nossa próximo encontro, na nossa próxima aula, nós possamos trazer mais colegas para poder participar. É novo para todo mundo essa nova forma de vivenciar os planos de atividade domiciliares. A gente quer tornar essa passagem de vocês pela escola prazerosa. E é muito bom a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? E hoje eu queria agradecer vocês por ter me dado essa oportunidade, né? De chegar até vocês através de uma aula, né? Usando uma estratégia aqui meio maluca, né? Fazendo de uma folha de papel a minha lousa, mas estou muito feliz, tá? Muito obrigado, valeu, David, valeu, Guilherme, toda a galera que está aqui, deixa eu ver aqui, a Renatinha, Alex Adriano, Liedson, Maiara, show de bola, vocês foram 10, Kailane, que foi a primeira que chegou e ficou comigo até agora, então, eu espero ter colaborado com vocês e tem muito mais, tá? Essa aula está gravada e vai ficar à disposição. Diogo, eu não escutei, o senhor tá falando de mim. Hã? Eu quero só agradecer. Eu quero só agradecer pela participação de vocês. Tá? Show de bola. Vocês são 10. E mais tarde tem volume, tá? Não esqueça. Vamos participar das aulas, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.